Boa tarde, quarto ano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre locução verbal, tá? Vocês já viram aí alguns conteúdos anteriores que a gente viu sobre locução adjetiva, tá? E hoje nós vamos falar sobre locução verbal. Então, o que é locução verbal, gente? A locução verbal é a combinação de verbos, né, de dois ou mais verbos, que expressa a ideia de um único verbo, tá? Ele desempenha a função de um único verbo, tá? Então, vamos dar um exemplo aí, ó. Ele vai cantar. O que aconteceu nessa frase? Eu tenho uma locução verbal, ou seja, eu tenho a combinação aí de dois verbos. Vai, que é do verbo ir, e cantar. Vai cantar é uma locução verbal, né? É a combinação desses dois verbos, mas que expressa uma única ideia, tá? Que pode ser representada por ele vai cantar, é a mesma coisa que eu dizer ele cantará. Então, o verbo, a locução vai cantar, ela expressa a única ideia, que é cantará, tá? Outro exemplo aí, ó. Vou ficar em casa. Eu tenho aí uma locução verbal, uma combinação de verbos. Vou e o ficar, tá? Vou ficar expressa uma única ideia, que é ficarei em casa, né? Pode ser substituído por uma única forma verbal, tá? Então, isso é locução verbal. Dentro de uma locução verbal, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Sempre eu vou ter um e o outro, tá? O verbo principal é aquele que indica a ideia principal do que eu quero expressar. Então, ó, ele vai cantar, tá? O cantar é o verbo principal, né? A ideia principal aí é cantar, tá? E eu tenho o verbo auxiliar, que é aquele que acompanha o verbo que expressa a ideia principal. Mas o verbo auxiliar é aquele que vai me indicar a ação, né? O tempo da ação. Se está no presente, se está no passado ou se está no futuro. Então, no caso de ele vai cantar, a forma verbal vai é o verbo auxiliar e ele me indica o tempo. Vai cantar. Vai quer dizer futuro, tá? Que ainda vai acontecer, tá? E na frase vou ficar em casa, o verbo auxiliar é o vou, né? Que indica o tempo. Vou, né? É futuro também. E o ficar é o verbo principal, tá? Então, locução verbal é isso daí.